Graça e paz, queridos. Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo pela internet. É quarta-feira de ceia, dia de comunhão, estar à mesa juntos, muito importante. E antes de mais nada, queridos, eu quero dizer que eu estou aqui com o tablet. Normalmente nós colocamos o esboço juntamente com a Bíblia, mas alguns dias atrás eu estava junto com o pastor, alguns obreiros, na igreja do pastor Arlindo. Nosso pastor foi ministrar lá, e nós, naquele momento, começamos a interceder pela ministração, pela igreja. E o Espírito Santo, no meio da intercessão, começou a falar algo ao meu coração. E a primeira coisa que ele falou, ele me pegou ali, irmãos. A primeira coisa que ele me falou foi: você precisa falar os processos que você já passou. Porque no lugar da vergonha, talvez em meio à nossa caminhada, por algum momento erramos, por algum momento deixamos de fazer o que é certo, e não temos prazer nisso, mas sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Cristo Jesus. Tudo coopera para o nosso bem, como um ensinamento. E ali o Espírito Santo falou: você precisa compartilhar algumas coisas com a igreja. Você não pode ter vergonha dos seus erros, porque pessoas precisam te conhecer, conhecer o seu coração, te contemplar a partir de quem você é, não do que as pessoas imaginam que você seja. E no lugar da tua vergonha, eu tenho uma dupla honra para a sua vida. E eu saí de lá, naquele momento, com isso no meu coração. E aí Paulo nos chamou para estar ministrando aqui. E a princípio eu pensei em preparar algo. E o Espírito Santo disse: não prepare algo, porque vocês precisam entender, não é momento de entrar na Bíblia muitas vezes para preparar algo, mas é momento de estar na Bíblia, na palavra, em comunhão, intimidade comigo, 24 horas por dia. É momento que eu estou preparando os pregadores. Muitas vezes não é o pregador que deverá preparar a palavra, mas precisa ser preparado o pregador. E muitas vezes isso é com intimidade, é dentro da palavra, é com experiência, é um conjunto de fatores. Mas nós, como seres humanos, eu falei, eu vou dar uma ajudinha para o Espírito Santo. E aí eu peguei ali caderno, tablet, e comecei a separar algumas coisas. E poxa, ficou legal, viu? Ficou bacana. E eu falei, o Espírito Santo pediu para mim não fazer isso, mas se ele não deixar eu usar, eu arrumei uma desculpa em tudo. Se ele não deixar eu usar, eu salvo aqui, eu uso para uma outra ocasião. Então eu vou salvar para não perder, porque levou algumas horas para a gente fazer isso. Irmão, eu salvei e não sei o que aconteceu, porque não foi para as nuvens, não ficou no dispositivo, e eu me matei de procurar aqui. Eu falei, eu salvei, para onde foi esse conteúdo aqui que eu separei?
e eu entendi que não era para ter colocado nada nesse tablet, a não ser a Bíblia aqui no aplicativo. Então nós viemos hoje, talvez eu não vou trazer um conteúdo teológico, talvez nós não vamos trazer algo que foi produzido em um estudo, através de livros, através de letras, mas nessa noite eu quero transferir o meu coração para vocês, compartilhar aquilo que Deus está promovendo dentro dos nossos corações. Hoje nós estamos em um número reduzido aqui, e talvez eu estou entendendo por quê. Deus escolheu cada um de vocês a dedo nesta noite, para estarem aqui, porque hoje não será talvez uma bela palavra, talvez uma palavra de efeito, uma palavra mas será uma palavra de coração, será um coração, uma transferência de coração, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura homens que estejam com o coração disposto a acessá-lo, que estejam com o coração dispostos a deixar Ele acessar. Já não é mais uma boa palavra, já não é mais um bom ensaio, já não é mais uma boa apresentação, já não é mais um bom programa dentro da igreja, mas são homens de coração, homens que saibam ser homens, pessoas que saibam ser humanos, pessoas que não precisem colocar uma máscara diante das outras pessoas para mostrar uma falsa santidade, mas pessoas que não tenham problema em chorar na frente dos outros, pessoas que não tenham problema em estar nu na frente dos outros, no sentido espiritual, mostrar as suas mazelas, as suas falhas, e entender que todos nós somos pecadores, todos nós somos filhos, e todos nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Então, é um tempo de aliança. Deus está promovendo um tempo de aliança dentro da sua igreja, dentro de todas as igrejas, porque Ele está movendo algo, está acontecendo algo. Nós escutamos essas ministrações, nós escutamos isso de vários homens de Deus. Nós podemos falar a mesma língua, nós podemos nos movimentar para o mesmo sentido, nós podemos sonhar com as mesmas coisas, com os sonhos de Deus para a nossa vida, mas nós só vamos viver isso se colocarmos o coração, se entregarmos o coração para o propósito, se deixarmos Ele completar o espaço que é dele, não é nosso. Quando Deus nos forma, em Gênesis, a palavra diz que Ele forma todas as coisas, e quando Ele vai formar o homem, Ele pega do pó da terra e forma o homem. Então Ele assopra sobre o homem, sobre sua narina. Então Ele dá o fôlego de vida. Então, querido, se você talvez não teve um pai biológico, talvez uma mãe biológica, foi rejeitado na sua vida, eu quero te dizer que você não começou a partir do seu pai,
Você não começou a partir da sua mãe. Deus só usou pessoas nessa terra devido ao propósito da semente, mas você começou na mão do Pai. Você foi gerado antes mesmo do ventre da sua mãe. Então a sua origem não é a terra, a sua origem é o céu. Então se Ele nos fez, se Ele projetou, então tudo que Ele espere é que esse coração volte para Ele. E Ele nos colocou em vida nessa terra como peregrinos. Por isso que quando nós vivemos a terra, muitas vezes nós temos mania de dizer: o diabo está bagunçando na minha vida. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. O diabo não toca em você, a não ser que Deus permita. E muitas vezes o diabo toca em você por uma permissão de Deus, como Jó, para te levar mais perto de Deus, para fazer algo na sua vida. Porque o diabo, ele pode achar que você não vai conseguir, mas em nenhum tempo Deus te vê dessa maneira. Por isso que nós somos chamados de pequenos Cristo, porque em todo tempo Deus nos vê como a luz deste mundo, como o sal da terra que veio para clarear toda a treva, que veio para mudar o ambiente de treva e trazer a luz, que veio para temperar o que está sem sabor, o que está sem vida. Então, nós estamos na mão de Deus, e quando essa permissão, como Jó, acontece do diabo tocar em alguém, quando Deus nos forma da terra e sopra o ar sobre nós, nós temos 3 partes, como a Trindade. Como a Trindade nós também temos espírito, alma e corpo. Só que há uma disputa muito grande entre a nossa alma, porque quando nós olhamos para a terra, nós passamos a viver a terra, nós damos uma legalidade, muitas vezes para sentir as aflições da terra, para sentir. Quando Deus, no jardim do Éden, que Adão, ele perde o seu posicionamento, e Deus ali atribui algumas coisas. Eu não quero entrar no profundo de muitas coisas para não perder o foco, mas se nós precisarmos entrar, se o Espírito Santo falar, nós vamos seguir a nuvem. E quando acontece que Adão perde a sua posição, através, os irmãos conhecem de toda a história do fruto de Eva. Deus fala algo sobre a serpente, e nós temos uma parte da terra em nossa vida, que é equivalente à carne, porque é a carne que sente as aflições da terra, e a serpente iria rastejar sobre a terra, comendo todo o pó da terra. Por isso que quando nós passamos a viver a carne,
quando nós passamos a deixar a carne influenciar a nossa alma, e pendemos a alma para o lado da carne, nós passamos a dar uma legalidade para a serpente que comeria o pó da terra. Mas quando nós passamos a desfrutar, a contemplar o que é do alto, o que é espiritual, nós entendemos que nós estamos na terra, mas nós estamos, como em Marcos diz, no Evangelho de Marcos, para pisar a serpente e para fazer obras maiores do que Jesus fez. Porque nós não estamos aprisionados à terra, nós não estamos sendo movidos pela terra, mas nós estamos sendo movidos pelo Espírito. E quando estamos sendo movidos pelo Espírito, entendemos que não fazemos parte dessa terra. E se não fazemos parte dessa terra, é porque temos um propósito de estar nessa terra. Porque você e eu não estamos em vão. Nós estamos com um propósito, como eu já disse, para ser a luz e o sal da terra. Sobre serpentes pisaremos, comeremos algo mortífero e não fará mal. Faremos milagres e maravilhas, obras maiores do que Cristo fez, se andarmos segundo os céus. Aleluias. Queridos, feche seus olhos nesse momento. Conecte-se com Ele. Deixa esse ambiente tomar conta de você. Sua origem não é dessa terra, mas a sua origem é do céu. Você veio do céu, para lá você retornará. Você é dele, Ele te criou, Ele te fez, Ele sonhou com você, Ele te amou, Ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Ele fez o que é perfeito aos olhos dele, a imagem e semelhança de Cristo. Ele te fez igual a Ele e te chama de filho. Portanto, tudo que é dele é teu. Tudo que habita sobre Ele, habita sobre você. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se encontra o rosto rente a Ti. Quando o rosto para que vejam todos em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Pai, No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. sim, Pai. Senhor, nós precisamos da Tua presença, da Tua graça, Pai. Nós precisamos, Pai,
nos conectar com o céu, para então, Pai, sentir a Tua presença, habitar dentro de nós, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, como um filho depende do Pai, como um filho aprende com o Pai, como um filho se submete ao Pai, como um filho entende que há processos para aperfeiçoamento, e esse processo vem de Ti, Pai. Aleluia. Amém, queridos. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Todos acharam? Amém? Bom, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a eles e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu no templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que eu tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Só até aí. Amém? Irmãos, olhando para essa palavra, nos chama a atenção algo aqui. A palavra diz que Jesus foi crucificado com dois ladrões, um à direita e um à esquerda. Houve um processo para chegar até essa crucificação. Tanto para Jesus, que estava fazendo a obra do Pai, curava enfermos, ressuscitava mortos, matava a fome de pessoas, perdoava pecados, amava, era movido por uma íntima compaixão. E a história
a Bíblia diz que ao longo da história foi acontecendo uma série de fatores. Muitos esperavam um Jesus que viria como um soldado, como um guerreiro, como um general, aliás, da terra. Pessoas tinham as profecias, pessoas tinham as vozes proféticas, mas preferiram esperar um Jesus humano, um Jesus que aos nossos olhos humanos, diante da situação, teria que surgir para trazer a libertação sobre aquele povo, para mudar a história daquele povo. Mas Jesus vem sentado num jumento, olhando para os pecadores, enquanto a sociedade apontava, julgava, separava, estava tudo organizado, pecador com pecador, judeu com judeu, coxo com coxo, mulher com mulher, e a religiosidade fazendo uma separação, o qual não podiam se misturar. Jesus chega em cima de um jumentinho, e ele simplesmente se assenta na roda dos pecadores. Ele simplesmente diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele simplesmente não condena a adúltera. Ele simplesmente traz a cura para o coxo. Ele simplesmente multiplica os pães, os peixes, em uma divisão é multiplicado. Ele simplesmente se enche de compaixão, até mesmo por aqueles que não entenderam o seu propósito real, até mesmo por aqueles que apontavam, julgavam, como ele diz aqui na palavra: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Houve um processo, Jesus veio como homem, sentiu as aflições que eu e você muitas vezes sentimos, em um mundo cheio de injustiça, em um mundo onde é mais fácil pregar o pré-conceito, o julgamento, é mais fácil usar uma máscara diante da sociedade, para agradar a todos, para ser bem visto, do que simplesmente ser profeta e falar aquilo que o Espírito pede para falar. É mais fácil fazer uma média diante da sociedade do que colocar aquilo que está dentro de nós, mesmo que talvez não seja algo certo, mas é algo que Ele quer nos tratar em nossa sinceridade, em nossa honestidade, porque assim Ele espera que nós nos apresentemos a Ele. Se aquelas pessoas tivessem sido talvez sinceras, principalmente os fariseus, principalmente os religiosos, e tivessem falado: a nossa movimentação sempre foi essa, eu não estou entendendo aonde você quer chegar, nos ensina. Mas as pessoas preferem, às vezes, defender aquilo que creem, aquilo que aprenderam, aquilo que veio de gerações, aquilo que veio de uma cultura, de tempos, do que abrir o seu coração, para então sentir o coração de Jesus, de Deus, e transferir, receber deles e transferir uns aos outros. E essa palavra vem falar de mais 2 ladrões, que também passaram por um processo, mas processos diferentes. Pessoas que viviam na sociedade, mas tinham outro tipo de conduta,
pessoas que acreditavam estar indo na contramão do que era falado entre a sociedade, entre os religiosos, mas na contramão de uma maneira errada, talvez querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, talvez pessoas que não achavam justo tanta diferença de classe. Então vamos dar uma anivelada, vamos fazer com as nossas mãos. E quando começa a crucificação, Jesus é crucificado, a palavra vem nos dizer que um dos ladrões, juntamente com aquele ambiente de deboche, das pessoas tirando sarro, das pessoas maltratando Jesus, ele também começa ali a debochar: se tu é filho de Deus, por que você não se salva e salva nós contigo? E o outro ladrão, diferentemente desse, ele consegue ter um entendimento, ele consegue nesse momento encontrar o propósito da cruz, ele consegue nesse momento, ao olhar para Jesus com uma outra ótica, não a ótica humana, que Jesus não iria, sendo filho de Deus, não iria se salvar. Jesus não veio trazer a guerra, Jesus não veio edificar o reino na terra, mas o reino é nos céus. Ele então olha para Jesus com uma outra ótica. Provavelmente ele deve ter sentido algo no seu coração. Ele acessa um lugar que as pessoas deveriam ter acessado. Ele chega num estado de arrependimento, porque quando ele fala para Jesus, quando ele fala para aquele outro ladrão, ele repreende: nós tudo bem, nós erramos, nós somos merecedor, mas esse homem não. Ele confessa com a sua boca que Jesus não merecia estar ali, porque ele passa a contemplar com os olhos o processo de Jesus. Ele não merecia estar ali. Então Jesus, de automático, recebe o coração dele, não só recebe, mas inaugura o céu com um ladrão. Queridos, eu quero falar algo nessa noite. Há um processo para a cruz. Nós precisamos ir para a cruz. Mas eu vou te falar uma coisa um pouquinho mais profunda, com uma amplitude maior. A cruz é só o início. Nós precisamos vencer o processo da cruz. Algum de nós como igreja, não estou falando desse lugar, de pessoas aqui, mas quando eu falo algum de nós, eu falo de uma forma geral. Algum de nós, queridos, estamos talvez pendurado na cruz, porque a palavra diz: renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Para você ir para a cruz, você precisa renunciar, você precisa largar algo. Mas a questão não é largar algo para ir para a cruz, porque outra hora nós já largamos. Queridos, o processo na cruz, na minha vida, eu vou falar de uma forma geral, porque eu não quero que isso seja um testemunho, e nós temos tempo, e nós queremos falar daquilo que Deus faz, não daquilo que o homem faz, porque muitas vezes atribuímos ao diabo
mas muitas vezes é Deus nos moldando. Eu escutei algo maravilhoso essa semana, sobre o vaso e o olheiro, do pastor Juscelio. O pastor Juscelio falou, ou o vaso é ruim ou o olheiro é ruim, porque quebra e refaz várias vezes. Deus faz para um tempo o vaso, para te usar em uma atmosfera, em um determinado momento. Depois, não dá mais para ser usado daquela forma, porque não cabe vinho novo em odre velho. O odre não aguenta. Então Deus te quebra e refaz de novo, de uma maneira diferente, maior, mais largo, para você poder carregar e ser usado naquele propósito que Deus tem. Então, mais importa estar na mão de Deus, mesmo quebrado, do que na mão do diabo. Isso me marcou. E aí eu quero te dizer que no processo da cruz, queridos, eu não tive talvez uma estrutura muito boa familiar. Com 4 anos de idade meu pai faleceu, tinha vício do álcool, e minha mãe me pega e vai morar em São Paulo, mundo afora, junto comigo, e passamos muitas dificuldades. Com 4 anos de idade eu dormia às vezes em casa sozinho. Quando não dormia em casa, dormia na casa de alguém, e aquela instabilidade. E em um determinado momento, ela se envolve com coisas ilícitas, com crime, com estelionato, e eu começo a presenciar aquilo. Eu não tive uma formação, eu estudei até a 1ª série, eu fui completar os meus estudos com 21 anos, supletivo, porque nós precisamos mudar, nós precisamos ter uma atitude. Para ir para a cruz é um processo. Eu não conhecia a Jesus, mas eu já ouvia falar. E ali já começou um processo na minha vida. E nesse processo, depois de algum tempo, algumas vezes minha mãe foi presa, eu também fui. Mas mesmo não me denominando um cristão, mas Deus nunca me abandonou. Talvez você não seja um cristão, talvez você não tenha aceitado Jesus, não tenha se batizado, mas uma coisa eu te falo: se você entregar o coração para Ele, Ele quer filho. Antes de mais nada, antes de doutrina, de mandamentos, do que for, Ele quer corações, Ele quer acessar, porque através do coração, isso tudo vai vir junto. Através do coração, quando Ele tem um coração, Ele tem a sua vida, tudo vai vir junto, batismo, tudo vai vir junto. Por isso que nesses dias Ele procura os corações, porque se Ele tem o seu coração, Ele vai te colocar dentro do propósito dEle, porque você vai dar a resposta em amor, não porque você precisa de um carro zero, não porque você precisa de uma casa nova, não porque você precisa que Deus resolva os seus problemas. Deus não se move por necessidades, Ele se move por propósitos. E quando você passa a entender que Ele se move por propósitos, Ismael foi um filho gerado humanamente. Quando Abraão já estava numa certa idade, Sara estéril, eles tentaram dar uma ajuda para Deus. Deus reprovou, mas não deixou de abençoar. Mas quando vem Isaac, filho do propósito, cara, eu tenho uma coisa para te falar: quando você entende o seu chamado, o teu propósito, e dá um passo de atitude, e responde segundo o coração para Deus, você não vai ter que correr atrás de mais nada. Aquilo vai vir tudo sobre a sua vida. Sabe por que vai vir? Porque não vai te importar mais, só vai importar a presença dEle. Não vai importar carro, não vai importar casa, não vai importar solucionar seus problemas. Sabe por quê? Porque você está num processo de cruz. Só vai importar estar do lado dEle, como aquele ladrão que estava do lado dele, e o ladrão contemplou a beleza dele. Ah, mas o ladrão errou a vida inteira. Mas quem nunca errou? Quem não erra? Às vezes estamos dentro da igreja e estamos fora do propósito de Deus.
Tudo que Ele quer é trazer seu coração de volta para o propósito. E muitas vezes vamos precisar ir para a cruz, porque é na cruz que vamos olhar para o lado, é na cruz que vamos contemplar a sua beleza, a sua presença. E assim não foi diferente na minha vida. Me envolvi com coisas erradas, fui preso, Deus falava comigo através das paredes. Aceitei Jesus dentro de um presídio, mas não fiquei. Há muitos anos eu conheci Jesus, mas não permaneci. Dias foram se passando, um belo dia eu saio, minha mãe já havia falecido devido a diabetes, eu não pude ir nem no enterro, não sei nem onde foi enterrado. E quando eu saio de lá, eu decido, irmãos, eu não estava dentro da igreja, mas eu decidi, eu falei, eu não quero essa vida não me trouxe nada. Talvez eu ganhei algumas coisas, mas ganhei algumas coisas que não me trouxeram a felicidade, que não me deixaram colocar a cabeça num travesseiro para dormir, que não me trouxeram paz. E eu então arrumo um serviço, R$160, e alugo um quartinho numa pensão 120, e vou viver com R$60 por mês. E ali Deus foi levantando pessoas para me abençoar. Um me deu uma televisão preta e branca, aquelas de sintonizar ainda. O outro me deu um colchão, o outro me deu uma cama. E aí Deus foi levantando pessoas. E ali eu continuo ali trabalhando e faço um voto com Deus, mesmo não conhecendo Ele como hoje eu conheço, de nunca mais tocar em nada que não seja meu. E ali vai passando dias, nós casamos, fizemos uma família, mas num processo ainda. E quando, de vez em quando, usávamos droga, de repente, uma época usamos muita, e em determinado momento, voltamos para a igreja, e firmamos algo ali na igreja. E quando parecia tudo estar bem, queridos, minha vida tinha mudado, tinha largado vício, tinha largado tudo, estava num processo da cruz, porque já estava morrendo para o que eu era, já não fumava mais, já não bebia mais, já não usava mais drogas, já não saía mais de madrugada, já não roubava, já não fazia mais nada, apenas trabalhava, ia para a igreja, e como um obreiro dentro da igreja, levando a palavra de Deus. E aí no ano de 2010, eu estava lá em Ubatuba, e foi falada uma palavra ali, que Deus me queria por inteiro para Ele. Havia um propósito de apenas trabalhar para Deus, não para o homem. E esse fogo ardendo dentro de nós, e nós estávamos de segunda a domingo dentro da igreja, casados com uma esposa, e começamos a caminhar para isso. E aquele amor pelas coisas de Deus, que brotava desde o passado, aquela chama acesa. E aí, quando de repente, pessoas elogiávamos, pessoas, aprendemos a viver em algo, que eu jamais vou falar mal, porque é a noiva de Cristo. Pessoas foram usadas para me levar mais próximo dele. Quando de repente, aquilo que estava tudo bonitinho, promessas,
de igreja, promessas de tudo nós tínhamos na nossa vida. Quando nós largamos tudo para se entregar no Evangelho, estávamos no processo da cruz. De quem mais nós esperávamos um abraço, um apoio, foram as pessoas que mais nos apedrejaram. Estávamos no processo da cruz, querido, porque nem sempre vai ser fácil ir para a cruz. Vamos encontrar adversidades, mas a cruz é o início de tudo. A cruz fala da morte. Então, de repente, engraçado que Deus manifestando de uma forma gloriosa, que outra hora eu conto para os irmãos, para não se delongar muito nisso. Quando de repente nos vimos abandonado de um casamento, num quartinho de novo, pessoas dizendo que nós não era apto para cuidar da obra de Deus, porque não conseguimos sustentar algo que nós demos à nossa vida. E infelizmente não conseguimos, ou felizmente não conseguimos fazer com que a outra pessoa desse a resposta como nós. E aí quando eu pensei que estava tudo acabado, querido, eu comecei a entender o propósito da cruz. Um belo dia eu começo a ser ministrado por uma palavra dentro de um quartinho, da glória de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E ali eu entro em um entendimento, e a nossa vida começa a mudar de novo. E nesse meio tempo, tentações vêm, pessoas tentando nos tirar do propósito, mas eu quero falar uma coisa para você, querido. Você que Ele escolheu, te chamou, não há nada que possa te tirar do propósito, apenas você mesmo. Apenas você mesmo. E aí, Deus fez tudo de novo. Casamos com uma mulher de Deus. Deus nos deu um pai que tem nos dado destino. E aquela vontade que nós tínhamos de talvez estar entre os grandes, porque eu sempre amei a obra de Deus, de estar entre os grandes, promessas, querido, de nações, nós temos, promessas grandes, aquilo que eu sempre tive sede, de estar aqui pregando, de ser uma voz, de abrir culto, falar de oferta, de ir para as nações, de estar entre os grandes. Entendo o que eu vou falar, queridos, eu amo isso aqui, mas dentro do propósito de Deus. Aí Deus começa a tirar de nós, aí a gente já está entre os grandes, a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai, ó, teólogo, professor, eu nem sei falar direito. Meu pai, para onde o Senhor está me levando? Vem as oportunidades de ministrar, é 2 dias de dor de barriga, é 3 dias tentando montar um esboço e não consegue direito, tudo é difícil, e eu já não consigo mais ter, entendo o que eu vou falar, aquele prazer humano, mas eu começo a entender que agora Deus começa a nos usar, porque eu já não estou mais me movimentando pelo meu eu, pela minha vontade, pelo aquilo que eu quero, mas eu começo a me movimentar pelo propósito dEle. Quando nós queremos muito algo na nossa vida, esse é o processo de cruz. Ele vai nos dar segundo o propósito dEle, quando não fizer mais importância para a nossa vida, quando aquilo não agregar para o nosso eu. Mas hoje nós fazemos segundo o propósito dEle, e em todos os momentos o Espírito nos corrige,
Em todos os momentos, quando nós olhamos e falamos, Pai, eu não consigo, como eu vou fazer? O Espírito vem sobre nós e fala, filho, eu te coloquei aqui. E a cada momento, a cada segundo é um desafio. Tem lugares que eu não queria estar, mas Deus pede para mim morrer. E Ele fala para mim, você não quer estar aí? Mas é aí que eu te coloquei, porque eu estou te treinando. Se você está num lugar que você não quer estar, se você está passando por uma situação que você não entende, Ele está te treinando. E se preciso for, Ele vai quebrar o vaso como fez na minha vida. Ele me tirou de um nível religioso, o qual serviu para me impulsionar e entender que nós somos filhos, que o Pai nos ama, que Ele não está lá em cima com um porrete esperando nós errar para dar na nossa cabeça, para entender que o juízo de Deus não é em cima dos seus erros, que o amor de Deus não é pelaquilo que você faz, por quantos dias você jejua, pelas campanhas que você faz, pela oferta, pelo dízimo que você dá, mas como um pai, que quando um filho está ouvindo a tua voz, e está se movimentando sobre aquilo que Ele mandou, por amor e fazendo com excelência, como um pai tem o prazer de dar algo para o seu filho, mesmo que seja algo que ele não precisa. Ele nos surpreende, querido, Ele nos surpreende muitas vezes. Agora um pai que fala com seu filho diversas vezes, e esse filho não escuta, não percebe, talvez como esse ladrão ali que não percebeu quem ele era, foi mais um para criticar, para falar. Ele começa então a trabalhar em nossa vida, para nós percebermos, para nós entrarmos num processo de morte, de cruz. Queridos, eu quero falar que seja quem você é, entre num quarto, tenha momento de intimidade, tenha uma aliança com Ele, tenha uma aliança com pessoas, com seus irmãos, com os filhos dele. Aliança fala em entrega de coração, um para o outro, porque quando Ele prova o teu coração e vê que você ama Ele verdadeiramente, nada se importa dessa terra, desse mundo, a não ser estar na presença dEle. Ele começa a te confiar coisas grandes, que jamais poderia saber. Ele começa a te revelar as coisas ocultas, Ele começa a te mostrar propósitos. Querido, Deus tem falado muito. Esse domingo agora usou a Carol para falar comigo sobre nações, e eu falo para Deus, Pai, se você for me levar para nações, eu não queria mais ir, eu queria ficar na igreja local. Eu estou gostando disso aqui, eu estou gostando, mas não é eu, é Ele. Mas acima de tudo, não é o meu querer, é o querer dEle. Para você ver, outra hora eu queria, agora mudou. Que loucura é essa? Aquelas concepções, aqueles conceitos que eu tinha, já não é mais aquilo que Ele tem colocado. E aí eu falo para Ele, Pai, mas me coloca entre os necessitados, os pobrezinhos, porque se o Senhor me colocar entre os grandes, eu não vou saber como agir, o que falar, o que fazer. Se o Senhor me colocar como uma voz profética para restaurar algo que está errado, eu vou arrumar briga lá, o negócio vai virar. Mas não é do meu jeito. Para onde Ele vai nos levar, não sei. Eu só sei que Ele está nos preparando para algo grande. A cada um de vocês que está aqui, Ele está preparando para algo grande. Queridos, nesses dias, Ele está nos levando para a cruz, porque na cruz nós vamos entender
que não é do nosso jeito. Nós vamos ter um encontro com Ele. Nós vamos conseguir olhar que Ele está do nosso lado, conseguir ver que as coisas não é do nosso jeito, que Ele está trabalhando dentro de nós, que Ele está quebrando paradigmas e nos usando para ter aliança. Aliança é experimentar corações um dos outros. Não adianta só abraçar o meu irmão, falar de Jesus, mas nesses dias, querido, vem para minha casa, vamos jogar uma bola, apesar que eu não jogo, sou mal demais, mas vamos num parque, leva as crianças para passear, porque eu preciso conhecer os defeitos do meu irmão, mas eu preciso conhecer as qualidades, porque se eu celebro as qualidades, eu também tenho que celebrar os defeitos, chorar, abraçar, amar, entender que Ele é falho. Assim é nosso relacionamento com Deus. É claro que você não vai celebrar defeito, você vai celebrar qualidade, mas você vai expor os seus defeitos, você vai expor aquilo que é necessário expor, e muitas das vezes você nem vai expor. Separa momentos para colocar louvor, para contemplar a sua beleza, para dizer que você ama Ele, para chamar ali Ele para sentar do seu lado. Para mim não me delongar, que a hora está passando rápido. Abre lá em Lucas 24, irmão. Para nós já irmos. Lucas 24, 13. Diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, ou mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais da madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como mulheres havia dito, porém não ouviram. Ele lhes disse: ó nécio, e tardas de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes que dele se achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles lhes constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e aconteceram que ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nós abriam as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Irmãos, esses homens estavam andando em caminho de Emaús, do lado de Jesus, e não perceberam a presença de Jesus.
Eles estavam falando sobre as profecias. Eles estavam discutindo ali algo como o que os profetas falaram. E Jesus ali o tempo todo estava ouvindo, e eles não notaram, e ainda estavam indo ao contrário do seu caminho. E aí quando eles começam a pedir para Jesus ficar com eles, Jesus então começa a fazer uma ceia com eles. E essa ceia simboliza o pão, o corpo de Jesus, que foi dado por nós, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui. Foi consumado ali na cruz, para no terceiro dia ressuscitar. Só que eles só notam a presença de Jesus quando eles estão à mesa. Mesa fala de intimidade. Cara, não adianta você, não adianta eu, não adianta ninguém ir para a cruz. Deixou de fumar, deixou de beber, mudou de postura, parou de falar palavrões, já não vai mais no bar que ia, não frequenta mais a mesma boate, seja lá o que for. Se nós não entendermos que a cruz é só o início, a partir da cruz, a ressurreição do Espírito, há um momento, há um processo, há um processo para a cruz, da cruz em diante, há um processo da ressurreição do Espírito. Quando há o processo da ressurreição do Espírito, é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é quando nós deixamos de ser nós mesmos, nossos pensamentos, nossas convicções, porque nós podemos ir para a cruz, largar tudo, passar o dia todo dentro do prédio da igreja, passar o dia todo falando de Deus, fazendo a obra, trabalhando para o Senhor. Nós podemos fazer tudo isso com as nossas velhas convicções, com os nossos velhos achismos, com as nossas velhas manias, com o nosso espírito querendo comandar, dizendo onde pôr a mão, onde tirar, o que fazer, o que deixar de fazer. Mas quando nós entramos para a ressurreição, nós entendemos que a cruz é só o início da nossa jornada, porque a partir do terceiro dia, o Espírito, a partir do terceiro dia, Jesus ressuscita. Então começa ali os movimentos apostólicos das igrejas, começa ali ser fundamentado algo que já estava sendo construído, mas para isso ele precisou consumar na cruz, morrer pelos pecados. A cruz é morte dos pecados. A cruz é o início de uma nova jornada. Quando nós aceitamos Jesus, nós confessamos que Ele é o único Salvador e suficiente. Quando nós batizamos, significa que o velho homem morreu, nasceu um novo homem. Aquilo que nós fazíamos, nós não fazemos mais, mas a partir daí começa um processo espiritual, começa um processo que muito de nós temos parado, porque não temos deixado Ele fazer esse processo em nossa vida, esse processo de ressurreição. Nós fazemos tudo isso bonitinho, vamos para a cruz, renunciamos tudo, falamos do amor de Cristo, mas não deixamos a nossa alma morrer, não deixamos o Espírito que Ele soprou dentro de nós nos comandar, o Espírito Santo, não deixamos a carne ser guiada pelo Espírito, porque quando a carne é guiada pelo Espírito, já não somos mais carne, mas somos luz, já não somos mais terra, mas somos luz, somos sal. Quando nós deixamos o Espírito conduzir, Ele vai nos matar. Muitas coisas nós vamos aprender a ver com a ótica de Deus, muitas coisas nós vamos aprender a ver a partir da visão de Deus, não a partir da nossa. Paulo disse que nós deixamos para trás o que ficou e prosseguimos para o alvo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos, deixar Cristo viver em nós, e é a parte mais difícil como igreja, é a parte mais difícil, é a parte que nós muitas vezes travamos. É a parte que quando vem os afrontos, vem as dificuldades, quando as coisas não estão saindo do nosso jeito, nós travamos. E quando nós travamos algo, nós ficamos como aquele povo no deserto,
todo ciclo na sua vida, isso eu aprendi com o meu pastor na prática, viu? Todo ciclo da nossa vida, que nós não passamos, nós não fomos provados, esse ciclo voltará. Quando a professora ensina, ela ensina o bimestre inteiro. No dia da prova ela se cala. No dia da prova, Deus cala. Quem te dá a prova não é o diabo, quem te dá a prova é Deus, para saber o quanto você aprendeu daquilo que Ele tem te ensinado. E quando você repete nessa prova ou deixa de fazer a prova, você vai ficar mais 2 semestres ali, você vai ficar de recuperação, você vai repetir e você nunca vai vencer esse ciclo na sua vida. Queridos, para concluir, que as horas já se passaram aqui. Aprenda, precisamos aprender, continuar através da cruz, para o processo de ressurreição. É quando você realmente vê que você está morto. Você pode ir lá e bater no morto, ele não sente nada. Você pode ir lá e xingar o morto, ele não vai te responder. Você pode ir lá, puxar o morto de lado, ele vai ficar do mesmo lado. Morto não se ofende, morto não reage. Morto não reage. Precisamos morrer espiritualmente falando para esse mundo e viver realmente como peregrino e deixar Deus fazer através de nós, o Espírito Santo fazer através de nós. E para a cruz nós já fomos, agora vamos continuar no processo da ressurreição. Todos nós estamos no processo da ressurreição. Eu venho aqui como profeta para dizer: não tarde o processo da ressurreição, não mude os planos do processo da ressurreição, mas se alinhe de acordo com o processo da ressurreição, para que o Espírito viva dentro de você, para que o Espírito te conduza naquilo que Ele quer te conduzir. Porque senão você vai ficar entre a cruz e entre a ressurreição, vai passar anos e dias e vai continuar crucificado, sentindo o peso da cruz. Poxa, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu venho para a igreja, minha vida não muda, eu estou sempre parado na mesma, há um peso, eu não avanço, porque você está querendo avançar com as suas mãos. Não é com as suas mãos. Você vai avançar é no processo de ressurreição. É reconhecendo que na cruz você tem um encontro com Jesus, e na ressurreição o Espírito te molda como um vaso, o Espírito te forma para um propósito. Você já andou, já chegou numa parte do caminho, agora você está no meio do caminho, diante, a passar por mais um ciclo. Continue caminhando para frente, continue nesse ciclo, porque algo está acontecendo, algo vai acontecer na igreja brasileira, algo vai acontecer entre nós, algo, Ele está gerando algo. Não vamos ficar de fora por olhar as coisas com os nossos olhos. Nós somos falhos, muitas vezes nós olhamos com uma ótica humana, mas volte quantas vezes for necessário e comece de novo a partir da cruz. Volte quantas vezes necessário e recomece de novo a partir da cruz, porque Ele quer que nós vivemos a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. A boa é o processo para a cruz, a agradável é quando estamos na cruz junto com Ele, e a perfeita é quando nós não somos mais donos de nós, quando nós não vivemos mais. Fica de pé, amém? Fica de pé. Eu quero te chamar nesse momento, irmãos. Eu até perdi aqui o horário, nos perdoe, mas essa noite aqui é uma noite de ativação. É uma noite que alguns de vocês está passando por um novo nível espiritual. Alguns de vocês vão entrar no entendimento que vocês não tinham. Alguns de vocês estão sentindo o toque do Espírito Santo, o Espírito querendo habitar dentro de você, mas para o Espírito habitar dentro de você, as suas convicções, a alma precisa dar espaço para Ele, senão Ele não vai conseguir entrar. Eu quero te chamar aqui na frente, nesse momento.
Você que talvez nunca aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Você que um dia já esteve dentro de uma igreja, deu talvez a sua vida para estar ali dentro, mas aconteceram processos na sua vida. Talvez pessoas se levantaram contra você, pessoas te machucaram. Talvez você esperava um abraço, uma palavra, e você recebeu tudo ao contrário. Deus está curando nesta noite. Eu quero te chamar aqui na frente, você que talvez parou, você talvez que tardou algo que Deus estava fazendo na sua vida, por algo que você não soube responder. Mas nessa noite Ele está te ensinando, Ele está te levando para um outro nível. Porque Ele quer acessar e ser morada do teu coração, da tua vida. Dê um passo à frente. Você que sente que precisa de um reposicionamento, você que entendeu algo no Espírito agora, você que sentiu algo no Espírito agora, você que sentiu que você precisa deixar Ele fazer o processo da ressurreição na sua vida, você que sentiu que só a cruz não basta, que a cruz é o início de tudo, você que não está entendendo que Ele está trabalhando na sua vida como um vaso na mão de oleiro, e Ele te refaz para um novo tempo. Eu quero te convidar aqui na frente, que nós vamos orar. Amém? Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor, visita neste momento, Senhor, a cada um, traz um alinhamento, Pai, genuíno. Pai, nós precisávamos falar algo do Teu Espírito. Senhor, que cada um possa sair com esta semente, cada um possa sentir o Seu toque e dar a resposta em um processo de ressurreição, Pai. Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Que o Senhor possa fazer tudo novo, Senhor, que eles possam entrar em uma outra dimensão, no processo da ressurreição, e entender que a ressurreição é por um propósito, entender, Pai amado, que por mais que estivéssemos na cruz, Pai, a cruz sem uma vida entregue, Pai, a cruz sem uma vida verdadeiramente entregue para o Teu propósito, Pai, se torna pesado, Pai. Homens, Senhor, têm morrido na cruz, homens têm morrido, Pai, por não entender, Pai, que a partir da cruz há um processo de ressurreição, onde o Teu Espírito vai nos ensinar a ser totalmente submisso à Tua vontade, não à nossa. Homens estão na cruz, mas estão fazendo com as suas mãos, tem ficado doente, Pai, uma geração, Pai, que tem ficado sobrecarregado, Pai. Nós oramos por essa geração, nós oramos, Pai, por cada, Senhor, pastor, por cada líder, Pai. Nós oramos, Pai amado, por cada igreja, por cada casa, por cada família. Nós declaramos sobre Santo André, Pai. Nós declaramos, Pai, sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil, um alinhamento, Pai, um alinhamento de coração, homens e mulheres dispostos a deixar o Senhor entrar, a deixar o Senhor fazer os seus processos, homens e mulheres disposto a ser tocado com a Tua autoridade, disposto a partir da cruz, a estar no processo de restauração, governantes, Pai, governantes, nações, Pai, Senhor, é tudo Teu. Nós declaramos, Pai, Pai amado, que não vai mais haver fome, não vai mais haver drogas,
não vai mais haver, Pai, Senhor, injustiça, porque onde o Senhor tem, aonde o Senhor muda, a tua glória, o teu amor é espalhado, Pai. Nós declaramos como profeta, Pai, um alinhamento sobre a nação brasileira, um alinhamento sobre os casamentos, sobre os lares, sobre os filhos. Filhos aprenderão com os pais, filhos aprenderão com os pais, filhos serão nossos sucessores. Nós vamos deixar um legado, ainda que nós não vemos com os nossos olhos, mas nossos filhos vão ver. Amados, hoje nós vamos ter a ceia também. O pastor passou essa missão para me fazer, mas quem não tomou a ceia esse mês ainda, depois vem aqui no cantinho, eu vou ministrar em nome de Jesus.